Olá a todos, aqui é o professor Eric de Matemática. Venho aqui mais nesse vídeo para a gente continuar o nosso assunto de multiplicação. Antes da gente ir para as propriedades da multiplicação, eu só gostaria de lembrar vocês de um cálculo mental que a gente pode fazer quando envolve uma multiplicação por 10. Lembra que toda vez que a gente faz uma multiplicação por 10, 100 ou 1000, ou seja, esses números que a gente chama de potências de 10, essa multiplicação ela pode ser facilmente feita mentalmente seguindo a seguinte regrinha, ó. A gente repete o número que está multiplicando por o 10, o 100, ou 1000, ou 10.000 e assim por diante, e coloca a quantidade de zeros que essa potência de 10 tem. Então, como ali tem 1, aqui fica 1. O 4 vezes 10 ele é tranquilo, a gente já sabia lá que era 40. Mas isso ajuda, por exemplo, quando a gente tiver umas multiplicações como, vamos supor, 123 vezes 100. Nesse caso aqui, a gente pode usar essa regrinha e fazer simplesmente repete o 123 e como 100 tem dois zeros, a gente acrescenta dois zeros. Então ficaria 2.300. Só mais um exemplo para a gente ir para as propriedades. 400 vezes 1000. De acordo com a regra, a gente repete o número que está multiplicando essa potência de 10 e coloca a quantidade de zeros que o número tem. Então, 400 vezes 1000 ficaria com 400.000, daria 400.000. Então, esse cálculo aqui mental, a gente sempre pode usar quando for multiplicação por esses números que a gente chama de potências de 10. Essas potências de 10 são exatamente uns números que começam com 1 e depois aparecem vários zeros. Então, esses números são chamados de potências de 10. Então, vamos lá. Indo agora para as propriedades da multiplicação, eu quero falar aqui com vocês sobre 4 propriedades. Essas propriedades, gente, elas são parecidas com as propriedades que apareciam lá na adição. Então, por isso que vocês vão ver que tem propriedades que aparecem lá, que aparecem aqui também. Isso porque, gente, como eu disse para vocês, a multiplicação, uma das ideias dela é sobre a adição de várias de parcelas iguais. Então, como eu estou falando de adição dentro da multiplicação, então algumas propriedades que valem lá também valem aqui. A primeira propriedade, então, que eu vou falar para vocês, que vale lá e também vale aqui, é a propriedade comutativa. Lembra que a propriedade comutativa na adição falava que a ordem das parcelas não alterava a soma. Aqui na multiplicação é a mesma ideia. A ordem dos fatores não altera meu produto. Eu vou escrever essa informação aqui para a gente. Pronto. E vamos entender então agora essa expressão. Como assim a ordem dos fatores não altera o produto? Suponha que eu tenho uma multiplicação 7 vezes 3. 7 vezes 3, eu estou pegando 7 vezes o número 3. E aí essa soma aqui, ou essa multiplicação, resulta 21. Mas acontece que se a gente inverter os fatores, ou melhor, a gente comutar eles, olha o nome aqui, comutativa, e a ideia de comutar, ou seja, mudar de lugar, fazer 3 vezes 7, a minha resposta não muda, ou seja, não altera quem? O meu produto. Então, fazer 7 vezes 3 ou fazer 3 vezes 7, o resultado vai dar o mesmo. Isso porque a multiplicação possui essa propriedade comutativa, que era a mesma coisa que acontecia lá na adição, que era, no caso, 5 mais 3 era a mesma resposta de 3 mais 5. Então, aqui, a multiplicação também vale essa propriedade. A segunda propriedade é a propriedade associativa, uma propriedade que também tinha lá na adição e ela aparece aqui também na multiplicação. A propriedade associativa é aquela que fala que em uma multiplicação de 3 ou mais fatores, a ordem que eu agrupar esses fatores não vai alterar o meu produto. Então, eu vou escrever essa informação de novo aqui para a gente, tá bom? Bom, então foi isso que eu escrevi, ó. Em uma multiplicação de 3 ou mais fatores,
a ordem que agrupamos os fatores não altera o produto. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês conseguirem entender melhor. Eu quero fazer a multiplicação 2 vezes 3 vezes 4. Só que eu vou fazer ela 3 vezes, agrupando em cada uma dessas vezes de uma forma diferente, para vocês verem que o resultado ele continua o mesmo. Então, na primeira forma, eu vou agrupar o 2 e o 3 primeiro. Ou seja, eu vou resolver a multiplicação 2 vezes 3 primeiro. Quando eu faço, então, a multiplicação 2 vezes 3 primeiro, eu fico com 6 vezes a resposta que ainda está, um número que ainda está faltando lá ser multiplicado. Então, a minha resposta vai ser 6 vezes 4, que é 24. Então, a gente viu que nesse primeiro modo aqui, a minha resposta deu 24. No segundo, eu também vou agrupar, só que agora eu vou agrupar o 3 e o 4. Percebam de novo, ó, é a mesma multiplicação, então eu quero ver se vai chegar nesse mesmo resultado. Então, vou fazer a multiplicação do 3 vezes 4 primeiro. O 2 que está lá, ele se repete, e o 3 vezes 4 dá 12. Fazendo então a multiplicação do 2 com o 12, a nossa resposta final, então, 2 vezes 12, 24. A mesma que apareceu lá anteriormente. E por último, a última forma que eu vou fazer é agrupando o 2 e o 4, ou seja, o primeiro e o terceiro aqui na minha multiplicação. Então, 2 vezes 4 é 8, multiplicado pelo 3 que está lá na minha conta, fica 8 vezes 3, que a gente também já sabe que é 24. Então, não importa a ordem que a gente fizer, o agrupamento, ou seja, da forma como eu vou agrupar os números, se for toda multiplicação, os resultados eles não vão se alterar, eles vão sempre se manter o mesmo. Todos aqui deu 24. A próxima propriedade é uma propriedade que também aparece na adição, mas aqui agora na multiplicação tem uma certa diferença, que é a propriedade do elemento neutro. Lá na adição, eu comentei com vocês que o elemento neutro da adição era o número 0. Por que que era o número 0? Vocês lembram? Quando eu fazia 0 mais 5, a minha resposta era o próprio 5. Ou seja, o 0 ele era neutro porque ele não alterava o outro número ao qual ele estava sendo somado. Então, se eu fizesse 12 mais 0, a resposta continuava 12, porque o 0 é um elemento neutro. Mas na multiplicação, o 0 ele não é elemento neutro. Na multiplicação, o elemento neutro é o outro número. Então, o elemento neutro da multiplicação, como vocês já devem estar pensando aí, é o número 1. Por que o número 1? Lembra lá que o 0 ele não alterava o número na soma, não é? É isso que acontece com o número 1 na multiplicação. Quando eu faço o 1 multiplicado por qualquer número, ele não muda esse número, ele não altera esse número. Então, se o 1 é um dos fatores, ele não vai mudar, então, o resultado do outro fator. O meu produto vai ser exatamente o outro fator. E aí não importa em qual ordem que ele tiver. Se eu fizer 42 vezes 1, a minha resposta vai ser o fator que não é o número 1, que é o 42. Então, lembrem dessa diferença. Na adição, o elemento neutro era o 0. Na multiplicação, é o número 1. E, por fim, a última propriedade, essa sim é uma propriedade que fala do zero, que é a propriedade do elemento nulo. Agora sim, quando eu estou falando de um elemento nulo, é um número que anula todo número que é multiplicado por ele. E nesse caso, o elemento nulo da multiplicação, agora sim, é o número 0. Então, tomem cuidado. O 0 ele também tem um nome aqui
na multiplicação. Só que ele não é elemento neutro, ele é elemento nulo. Por que que ele é elemento nulo? Porque se eu fizer 0 vezes qualquer número, 57, por exemplo, a minha resposta vai ser 0. Ele não muda lá o valor, na verdade ele muda, ele anula o outro valor, né? Então, 0 vezes 57 dá 0. Se eu pegar 1423 vezes 0, a resposta vai ser 0. Esse, então, é a propriedade que o zero tem na multiplicação. Ele é elemento nulo. Gente, já vou então finalizar o vídeo por aqui. Nesse vídeo eu só queria então comentar com você sobre essas propriedades. No próximo vídeo a gente fala sobre um outro assunto, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.